Olá, bem-vindos a mais uma maratona Inteligentes Demais, para variar atrasada, né? Mas quem me conhece entende, já faz parte. Hoje eu estou aqui com a Luana Nunes. E seja muito bem-vinda, Luana. E eu queria que você se apresentasse, falasse seu nome, sua profissão, e falasse um pouquinho de você. É Luana Nunes, só ou tem mais algum sobrenome? Luana, obrigada, Cris. Muito legal estar aqui, Que muito bom. divertido esse seu projeto de entrevistas. É Luana Nunes Calisto de Godoy. Ah, E o meu Luana Nunes é com S, mas o da minha família é com C. E assim eu quero fazer parte da família e eu coloco com Z. Porque é nome artístico, você pode pôr o nome que você quiser. se for nome artístico, eu coloco o nome que eu quiser, mas assim, mesmo antes de qualquer coisa, eu sempre pensei, poxa, por que os outros estão escrevendo com Z e eu tenho que escrever com S e tal? Mas eu fiz parte dos erros de cartório. São 2 erros de cartório. Meu nome é Luana Nunes Calisto de Godoy, mas o Godoy foi errado antes, em outra geração. Na verdade, a minha família é a família Góes, de São Paulo. E aí, o meu vô exclusivamente foi registrado como Godoy. Tipo, os irmãos dele eram Góes e ele era Godoy. E aí, Isso daí era muito comum, né? muito Antigamente tinha essas comum. coisas. Muito comum. E aí, a partir do meu avô, os filhos dele foi virando Godoy, mas os tios do meu pai, por exemplo, são Góis. E tinha gente que fazia de propósito, né? Então, às vezes vinha da Europa, fugindo da guerra, e mudava o sobrenome. Aí a pessoa era casada e vinha sem o marido, a esposa mudava de nome, ou se desentendia com a família e punha um nome diferente, também acontecia. E acontecia, e era fácil, né? Era Era fácil muito fazer essas fácil, era só chegar alterações. lá e falar e pronto. Né? E aí tem Exatamente. muita gente que é descendente de europeu e acaba tendo um nome diferente do o seu caso, Nunes É, com S com Z. Eu conheço várias pessoas que têm familiares com nomes diferentes, né? é. Bom, você já me falou um pouquinho do seu avô, da sua família de origem, mas fala um pouquinho mais de onde você cresceu, como foi sua infância. Então, eu nasci em Curitiba, no Paraná, Ah, mas a uhum. minha família de origem, família do meu pai é São Paulo, interior de São Paulo, barra interior do Paraná. Família da minha mãe é Paraguai, divisa com o Brasil, sendo que a minha avó é argentina. Então, a minha avó argentina foi para o Paraguai, conheceu meu avô, aí tiveram filhos no Brasil e criaram os filhos no Paraguai. Aí os filhos, no qual a minha mãe fazia parte, se juriaram no Paraguai, voltaram para o Brasil, porque os filhos eram brasileiros, nasceram no Brasil, e ficaram muito tempo no interior do Paraná. E Eles não são ali, made in Paraguai? eles são made in Paraguai, lógico que são. Eu também. Você também? Lógico, lá garantia sou eu. E aí, então é uma mistura bem bacana, assim, sabe? E ali no interior do Paraná, a minha mãe morava numa cidade que se chamava Guaíra e o meu pai estava morando numa cidade que se chamava Terra Roxa. A família do meu pai vivia quicando, interior de São Paulo, interior do Paraná. E aí eles se conheceram lá e vieram morar em Curitiba, transferidos. Na época eles trabalhavam num banco e o banco transferiu os dois para a capital. E aí na capital casaram, fizeram meu irmãozinho querido. Meu irmão tem 41 anos agora, mais velho que eu sou bem jovem. Nossa, muita diferença de idade, Muito né? diferente. Você é temporona. E aí a primeira, acho, o primeiro curitibano, assim, da família, da minha família é meu irmão, e depois veio eu. O resto da minha família é toda do interior, assim, sabe? Tipo, nós que nascemos na capital. Mas a minha família é muito tradicional, de interiorzão mesmo, assim, sabe? De conversa na calçada à noite, de ficar junto com a galera. Então, tem essa cultura, assim, mais
não de grandes capitais, né? E aí eu e meu irmão que viemos nessa primeira geração de estar morando numa capital. E a minha infância era uma infância muito maluca, porque assim, né? Eu vivia indo para o Paraguai, eu vivia indo para a Argentina, onde tinha familiares, ou para o interior mesmo, do Paraná. E eu achava que todo mundo frequentava esses países, assim, sabe? E pensava que, tipo, cara, ter brinquedos piratas e coisas piratas era muito normal. Tipo, ter fita Que cassete legal, de hein? filme. Nossa. Eu achava que era muito maluco, assim, sabe? Então, para mim era uma coisa muito comum ficar indo e vindo, e Paraguai, essa coisa toda. Uhum. É uma família. Minha família acabou ficando uma família muito grande, porque tanto os meus avós paterno quanto paternos e maternos tiveram muitos filhos. Então, eu tenho muitos tios, muitos primos. E é uma família grande, assim, eu tenho 38 primos irmãos, gente pra caramba, Nossa. e a gente se encontrava, a gente convivia, assim, era muito... É legal uma família coisa... grande, né? A família do meu pai também é bem grande e é bem legal. É bem legal, assim. Então, eu tive uma infância muito movimentada nesse sentido, assim, sabe? E sou filha, assim, de duas pessoas muito... ao mesmo tempo que conviveram nessa coisa assim de muito interior, e às vezes até um jeitinho meio tacanho, mas eles se destacavam assim nas coisas que eles faziam. Então eles eram um casal. Explica um pouquinho essa coisa de se destacar. Porque assim, a minha mãe, ela foi criada para cuidar da casa, e o meu pai foi criado para ser um funcionário. Tipo, né? Era essa a criação, era isso que ele trabalhava em quê? O meu pai, ele quando eu era menor, ele trabalhava em banco, e a minha mãe, rebelde, também trabalhava em banco, mas a minha mãe, na verdade, foi criada para casar e cuidar da casa. Então, com o tempo, meu pai estudou, assim, por conta, saiu fora desse ritmo, e aí ele abriu um escritório de contabilidade e resolveu virar patrão dele mesmo. E a minha mãe também, a minha mãe também saiu disso, foi estudar. A minha mãe foi a única pessoa de toda a família dela que fez faculdade. Então, foi se virar, assim, sabe? Fazer as coisas dela por conta e tal. Ela fez faculdade do quê? Contábeis, tanto ela quanto meu pai, os dois fizeram e faculdades mais velhas. Você estudou o quê? Trabalha em quê? Eu fiz, a primeira faculdade que eu fiz foi artes cênicas. Depois eu entrei para fazer faculdade de artes visuais e fiz filosofia. Eu sempre fiquei nesse campo aí da arte, do lado muito humano. Moderna você, né? Muito moderna, sabe? Saí assim, tipo, eu tinha uma tendência na infância a ir para essa coisa mais de exata. E até mesmo na escola, eu era uma pessoa muito feliz nas aulas de matemática, nas coisas de exatas. Eu também adorava matemática. Eu achava que eu ia ter muito sucesso nessa área. Hoje em dia, de uma calculadora me cai bem. É ótimo. Uma coisa é ter facilidade para fazer contas, outra coisa é a profissão, né? A profissão uma coisa que você gosta de estudar, outra coisa é que você gosta de trabalhar, são coisas diferentes. Isso eu falo para os adolescentes. Todo mundo pensa assim, eu gosto de estudar isso, mas trabalhar, mas e como é que é trabalhar com isso que você gosta de estudar? Então, tem uma série de coisas que acabam entrando na categoria lazer, na categoria atividades extras, porque não dá, a gente gosta de estudar, mas não tem como trabalhar com aquilo, né? Exato. E como é que você foi para as artes cênicas? Como você descobriu isso? Cara, olha, essa história é muito legal. Eu estava na escola, eu sempre fui meio quietinha, mas eu tinha um desejo, uma coisa de ficar na frente de todo mundo. Eu queria ser metida de alguma forma. Mas eu era quietinha. Queria aparecer, né? Aquela que subia no palquinho. Eu queria aparecer, mas assim, se a professora pedisse para eu ler um texto, eu gaguejava. Então, assim, era um desejo assim que eu falava, nossa, não sei como que eu vou superar isso na minha vida. E aí eu era muito na minha, assim, eu ficava muito reservadinha e tal. Tinha um desempenho escolar bem bacana, mas não,
sei lá, e uma vontade de repente aparecer, falar alguma coisa. E eu me achava muito quando eu conseguia responder alguma coisa na sala de aula. A professora chegava lá, perguntava, e eu geralmente sabia as respostas, mas eu não sabia abrir a boca e falar. Eu ficava muito nervosa nesse momento. E aí, os momentos em que eu conseguia abrir a boca e falar, para mim era assim, tipo, a grande vitória, assim, sabe? Eu ouvi um som celestial, tipo, olha, falei a resposta, XPTO. E aí, isso foi durante um período, e eu lembro que eu fui para uma escola que tinha aula de dança e coisas assim. E aí, nesse negócio de aula de dança, eu lembro quando a professora falou que a gente ia fazer a apresentação e que a gente ia subir no palco. E aquilo foi uma coisa muito maluca. Eu falei, caraca, cara, subir num palco, vai todo mundo me ver, que coisa doida e doida. Aquilo foi, que doido, né? E aí eu fui, eu fiquei apavorada. Eu achei a coisa mais horrorosa do mundo, todo mundo me vendo. Eu fiquei em pânico. Foi muito esquisito, mas eu fui lá e dancei o que eu tinha que dançar. Opa! Okay, conseguiu, então tinha já tinha. Mas eu pensei... É que esse pavor também, depois que a gente consegue, dá um baratinho, né? Dá, mas eu tinha certeza que eu nunca mais ia fazer aquilo. Falei, já entendi, nunca mais vou fazer. Tá bom. Aí, eu continuei fazendo aula de dança e, de alguma forma, eu tenho uma facilidade e tal para isso. E beleza, vamos lá, vai colocar em outra peça, em outro espetáculo de dança. E aí eu fui fazer esse espetáculo em um palco que tinha luzes. E quando o palco tem luz, a gente não enxerga o público, porque a luz cega a gente no palco. E aí eu achei mais legal. Eu falei, que bom, então dá para dançar e não enxergar ninguém. Então fica mais fácil. Aí eu comecei a falar, beleza, então tá tudo bem, vou fazer isso. E eu entendi que eu ia, sei lá, ser bailarina. Eu falei, beleza, agora eu gostei de palco, eu não vou falar porque eu tenho pavor de falar, mas eu vou dançar com luz, porque aí eu não enxergo ninguém mesmo, a luz ofusca, então vai dar certo e eu vou continuar com o meu desejo de ir para palco. E aí fui levando assim até entrar num colégio, que é o Colégio Estadual do Paraná, que é um colégio bem bacana que tem em Curitiba. E esse colégio, ele permite você ser qualquer coisa, porque ele tem uma estrutura muito legal. Assim, então, se você quer ser um atleta, tem uma big pista de atletismo. Se você quiser, sei lá, cara, fazer prótese dentária, tem um laboratório para isso. Então, era um colégio super mega equipado. E tinha uma escolinha de artes. E aí estava eu bem bonitinha lá, né, no ensino médio, e um coleguinha meu da sala chegou e falou assim, vai ter prova de teatro para quem quer entrar no grupo de teatro do colégio. Deu, legal. Tipo, sabe? Nunca vi isso na vida. Tipo, não quero saber, não sei falar no palco. Aí ele, Luana, eu acho a tua voz tão legal, por que você não faz o teste comigo só para me ajudar? Eu falei, tá bom, né? Meu amigo aqui do colégio e tal, né? Tô aqui chegando e tal, o cara é mó legal. Vou fazer com você, mas eu falei, o nome dele era Lincoln. Lincoln, eu não vou me inscrever. Aí saiu um negócio lá que todo mundo que ia fazer a prova tinha que se inscrever. Você não podia fazer só para ajudar, você tinha que se inscrever. Beleza, tá bom, vou me inscrever para ajudar o Lincoln. Fiz e era um texto do Chico Buarque. E peguei aquele texto, achei a coisa mais esquisita do mundo, porque eu não estava entendendo nada que estava escrito lá na hora. Falei, não entendo essas coisas, Chico Buarque e tal. Uma cena meio esquisita. E, cara, fui lá pro palco, fiz as coisas e o pessoal que avaliou a cena pegou e falou assim, nossa, que demais, vocês com certeza já têm muita experiência em teatro, porque vocês mandaram muito bem. Eu, obrigada. E eu sempre assim, tipo, ok. Aí o Lincoln, Luana, você viu, eles gostaram da gente. Lincoln, eles devem falar isso pra todo mundo, né, gente? Teste de teatro, normal, né? Vamos lá. Aí, sei lá, passou um tempo, uma semana, algo assim. Cara, eu tinha passado em primeiro lugar para fazer parte do grupo de teatro da escola. Então quer dizer que você descobriu uma vocação que você não sabia que você tinha. Não tinha ideia. Assim, eu imaginei que falar na frente das pessoas era uma coisa que eu jamais ia conseguir. Assim, eu já me realizava estar no palco.
aí fiz parte do grupo de teatro do Colégio Estadual do Paraná, que era um grupo bem bacana na época, em Curitiba, e fui gostando dessa história. Terminei o ensino médio, fui fazer vestibular, fiz para artes cênicas, para poder me profissionalizar. Foi uma faculdade meio sacal para fazer, porque, querendo ou não, eu já tinha visto muita coisa durante os 3 anos que eu tinha ficado no colégio, e as teorias de teatro se repetem, né? Mas concluí, porque se eu não concluísse, a minha mãe ia brigar muito comigo. Então, eu concluí. Eu acho que hoje em dia tem muito essa coisa de começar a fazer faculdade, achar que não gosta, muda, aí faz outra, aí entra em outra e não termina nenhuma. E sendo que nenhuma faculdade vai ser perfeita. Então é melhor terminar. Eu acho assim, você pode mudar uma vez, mas assim, mudar 2 vezes já. Então vai trabalhar, porque é melhor do que ficar trocando de faculdade todo ano, né? Isso, exatamente. E aí, o que rolou? Quando eu estava no meio dessa faculdade, eu resolvi prestar outro vestibular. E entrei também, que era a Faculdade de Artes Visuais, que eu achava entediante, porque, é muito... assim, gente, eu sou apaixonada por artes visuais, eu sou louca em museu, eu adoro ver coisas diferentes, eu amo tudo isso. Mas, gente, ficar lá teorizando tudo, teorizando pincelada, teorizando o risco, mas teorizando... se você não teorizar, você não tem como entender o que tem valor ou não, né? Se você não aprender a teoria. Beleza, acho ótimo. Só que aí na faculdade eu entendi que você também pode criar qualquer justificativa. Então, qualquer história é válida. Uma boa história tá valendo, entendeu? Então, tipo, falar, gente, peraí, que meu mundo tá sendo um pouco desvendado. Assim, eu podia fazer um rabisco qualquer, e se meu discurso fosse incrível, o meu rabisco também ficaria incrível. E isso começou a me frustrar um pouquinho, e eu falava, gente, eu não sei se eu estou sendo bem direcionada. Obviamente que hoje eu entendo que algumas técnicas, algumas coisas, realmente são super complicadas de fazer, você precisa de um estudo, tem um cálculo, tem um monte de coisa e tal. Mas na época eu lembro que eu fiquei um pouco frustrada e tal. E aí eu estava terminando artes cênicas e fui chamada para fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Aí eu não quis transferir a faculdade para o Rio de Janeiro, de artes visuais, e falei, uma hora eu volto e termino quando eu tiver com a cabeça melhor. Porque foi um momento, não foi um momento bacana, assim, para mim, de estar nessa faculdade, assim. Eu comecei a ficar um pouco desencantada com algumas coisas. Nunca terminei, não consegui, na verdade, assim. E aí eu não terminei a faculdade de artes visuais por uma questão financeira, porque quando eu fui para o Rio, eu fazia na Federal do Paraná. Eu não consegui transferir ela para uma faculdade federal do Rio. E pagar uma faculdade de artes visuais é um valor alto. E eu estava trabalhando. E você sente falta disso, de ter terminado essa faculdade ou não? Não. Não. Porque você já tinha um curso, uma formação superior em artes cênicas, né? Então. Não, era mais. Eu gosto, e depois eu continuei estudando, fazendo alguns cursos voltados às artes visuais. Eu sou uma curiosa desse meio, então não tenho, não, assim. Eu acho que ia ser legal só pela titulação, porque na época eu dava muito valor para título e tal, essa coisa toda. Hoje não. E aí depois você vai fazer filosofia. Aí eu fiquei entendendo que tinha uma base por trás da arte que me encantava, que era falar sobre todas essas coisas do homem, do ser humano, do porquê, das questões que são levantadas. E aí eu descobri que tinha uns malucos que se titulavam filósofos, e eu falei, quero ver qualquer desses caras. E daí que assim, e gente, eu fui entender, a ler coisa de filosofia bem mais velha, estava bem mais velha, já tinha uns 20, 24 anos, sei lá. Então... Super velha. Bem velha. Não, porque você pensa, eu estava falando com você dessa história de teatro, eu estava com 14 anos, entendeu? Então, eu comecei a entender essa coisa de filosofia com uns 24, 25, aí que eu descobri que era Aristóteles, Platão, essas coisas, entendeu? Essas coisas é ótimo. Você gostava não conhecia filosofia? Nunca tinha visto filosofia? Nem filosofia, nem teatro.
Eu só dança, eu só via gente bailarina, só isso, era o único movimento de arte que eu via. Ou movimento cultural, e gostava da aula de história na escola. História, matemática, que mais? Português e era isso. E era muito louco, sabe? Eu tinha uma facilidade muito grande em pegar os livros da escola na infância e já responder, tipo, sem aula. Sem aula. Aí chegava na escola com os livros respondidos e aí as professoras... não era para você ter respondido. Aí eu ficava apagando. Ainda bem que era lápis, né? Era lápis. E assim, o que você acha que era bom na escola e o que você não gostava? O que eu achava que era bom na escola era o envolvimento com... Eu sou uma pessoa muito sociável, eu gosto de estar no meio de pessoas, então eu gostava desse movimento, de estar com amigos, gostava de aprender, de estar vendo ali coisas novas, enfim, eu gosto até hoje de estudar, de ver coisas novas. Isso era bem bom, que é o papel da escola. E o que me incomodava na escola era o enquadramento, assim, sabe? Não, tipo, por exemplo, Luana, você não podia ter respondido exercício na sua casa, sabe? Isso me deixava nervosa, assim, não, você tem que aprender igual todo mundo. Esse tipo de coisa, eu estudei em escolas que era assim, não, você não pode estar sabendo o proparoxítona agora. Então, isso era muito chato, assim, sabe? Porque eu tinha uma vontade de... Não sei, assim, se é alguma coisa, né, por ser muito inteligente, mas eu tinha muita facilidade em pegar as coisas. Tipo, já entendi, sabe? Você explicou, beleza, vamos próximo. O próximo, então é isso. Eu via muitas obviedades. E você batia de frente com o professor por causa disso? Não, eu era muito quietinha, eu ficava frustrada. Eu ficava frustrada, eu apagava as coisas do livro e chorava em casa depois. Eu ficava muito chateada, assim, sabe? Mas eu respondi. Daí eu via, na época que era para fazer o exercício X do livro que eu já tinha feito, aí eu olhava ali a marca do lápis que eu tinha apagado e olha, eu já tinha respondido certo, a professora mandou eu apagar. Então era... Isso era meio frustrante. Então eu estudei numa escola que tentou sempre me colocar como todos, assim, sabe? E isso sempre me incomodou, muito. Isso é característico de superdotado, essa queixa de ter que ficar esperando os outros, né, e acompanhar o desenvolvimento dos outros que não são tão inteligentes, né? Mas é uma coisa que a gente tem que enfrentar a vida inteira, né? Porque sempre acaba aprendendo mais, e eu acho que quanto antes aprende a lidar com essa situação é melhor, né? Você acha que teria sido melhor estudar numa escola especial, numa escola mais... que puxasse mais, que tivesse mais conteúdo, ou não faria diferença? Cara, eu acho que, assim, aí... Bário está participando da entrevista. Olá, Bário. O Cris, na época que eu fazia escola em Curitiba e tal, eu acho que esse assunto não era nem levantado, sabe? Ninguém falava sobre isso, então não era uma referência. Hoje, meu sonho era ter estudado em escola que tivesse esse tipo de educação diferenciada. Eu tenho uma filha hoje, e a minha filha tem 11 anos, e a minha filha apresenta algumas características já de pessoa muito inteligente, e eu tenho a possibilidade de colocá-la numa escola que trabalha com projetos, por exemplo. Então, isso é bem legal, porque eu comecei a entender melhor, por exemplo, eu tinha facilidade em algumas disciplinas e muita dificuldade em outras, por exemplo, física. Eu nunca consegui entender física pelas histórias das fórmulas, essas coisas todas. Mas quando eu fui dirigir, eu entendi tudo. Então, dirigir carro, né? Não dirigir carro. Peça de teatro. Não, dirigir carro, exato. Então, esse tipo de coisa, talvez se eu tivesse tido na escola uma educação que me colocasse com experiências, projetos e coisas assim, poxa, ia ser muito melhor, sabe? Eu ia talvez conseguir dialogar mais com os professores, falar mais coisas, talvez eu tivesse ido para outros campos, outras coisas, assim, sabe?
que hoje, adulta, aqui com o pé nos 40, eu acho que eu tenho que começar a projeto você aprender. acha que você poderia ter feito? Para que área você poderia ter ido? Cara, eu acho que, por exemplo, eu poderia ter me destacado mais com algumas técnicas musicais, ou poderia ter ido para alguma coisa mais focada, mais voltada a empreendedorismo, mais correto. Porque o que aconteceu, Cris? Eu estudei tudo isso e eu sou empresária hoje. Eu tenho uma empresa de eventos, que é uma empresa de eventos focado no setor corporativo e focado na educação corporativa. Uhum. E isso... Fala um pouquinho mais, como que é isso? Tá. Eu tenho uma empresa... Porque você sabe que até hoje eu não entendi direito o que você faz, né? Tá. Eu tenho toda essa formação em artes, estudo muito as coisas das artes, sou uma curiosa em um monte de coisa, mas também sou uma apaixonada por educação. E eu adoro educação, meios de educar diferenciados, muito mesmo. E entendo que o setor corporativo precisa estar ali se reinventando o tempo inteiro e tem que deixar esses colaboradores antenados no mundo e inspirados para poder estar dentro de uma corporação, porque hoje em dia é cada vez mais fácil você ser um autônomo, né? Então é bem importante você estar dentro de uma empresa motivado. E eu tenho uma empresa de eventos focado em eventos experienciais para o setor corporativo, ou seja, eu crio experiências para fazer com que essas pessoas fiquem ali dentro mais animadas, e sou apoio de muitas empresas, de consultorias, empresas que desenvolvem conteúdo educacional. Vamos supor assim, temos uma questão aqui na empresa que a gente precisa trabalhar o saber ouvir. As pessoas precisam ouvir mais, as pessoas precisam escutar mais seus coleguinhas. Aí vai eu lá com as minhas ideias e as minhas experiências e penso assim, ok, a gente tem que fazer algumas atividades para eles ouvirem mais. Então, vamos colocar aqui uma aula de percussão para essa galera, para treinar o ouvido. É isso. Legal. Ou vamos fazer uma aula de palhaço para essa galera, para poder ouvir o corpo e, de repente, se colocar de uma forma nunca colocada antes, porque às vezes a gente se bloqueia para escutar porque a gente tem as nossas máscaras, né? A gente tem a nossa postura poderosa. Ai, não vou escutar porque eu sou muito incrível aqui. E não, e aí todo mundo cria seus personagens, né? E o que eu acho interessante de fazer teatro ou dar aula, que é muito parecido, né? É que você incorpora um personagem e aí é fácil, porque o melhor jeito de vencer a timidez é descobrindo os personagens que você pode incorporar. Porque aí você deixa de ser você e você entra com o personagem ali para falar no palquinho, né? Exato. E agora eu perdi o gancho. Tá, não, Só para concluir aqui o negócio, por que eu fui para essa área que você tinha perguntado antes, essa escola? Foi essa a pergunta, por que você foi para essa área? Eu, por mais que assim, eu estudei artes cênicas e fiz todas essas coisas, eu tinha uma paixão maluca para montar tudo. Assim, quero ver como é que vai ser essa luz desse palco, como é que vai ser o cenário desse palco, como é que a parte montar técnica. O circo. A parte técnica, assim, me encanta muito mesmo, assim. E aí, nessa história toda de empreender, eu me descobri assim super produtora, de fazer as coisas levantar o circo mesmo, assim, sabe? Ver como é que é essa estrutura de cenário, como é que é isso. E me descobri assim, tipo, levantando tudo, fazendo produção de espetáculo, de repente eu estava fazendo produção de show. E aí eu resolvi ir para esse setor corporativo por acidente. Não foi uma coisa assim, e agora eu quero trabalhar dentro de empresa. Não, um colega meu falou assim, isso que você faz na cultura é muito legal. Faz aqui pra gente também. E aí eu fui sendo impulsionada para ir para esse setor. Mas não foi nada o que eu percebo é assim que você é uma pessoa que vai aproveitando as oportunidades. Você enxerga, porque eu costumo dizer sempre que a oportunidade é igual aquele, antigamente tinha nas quermesses, né? Não sei se você já participou de quermesse lá no Paraná. Já. O patinho que ficava passando e você atirava com sei lá, com bolinha de plástico, né? Não sei o que era.
Então, a oportunidade é que nem esse patinho passando. Se você demorar muito, você perde, ela já passou. E muitas pessoas não enxergam as oportunidades e ficam olhando a oportunidade do vizinho, ou a oportunidade do passado, ou aquilo que a pessoa quer muito, mas que não é para ela. Vou dar um exemplo: uma pessoa baixinha que quer ser jogadora de basquete. Desculpa, mas não vai rolar. Você pode até jogar na escola, mas você nunca vai ser jogadora profissional, por causa da altura, né? Então, muitas vezes a gente perde as oportunidades que a gente tem porque a gente está olhando as oportunidades que a gente não tem. E você é o contrário, você foi aproveitando tudo que apareceu. Tudo. Outro dia, tipo, antes de ontem, eu estava lendo um livro, foi mesmo, antes de ontem. Nossa, quanto tempo, hein? O nome do livro é Outliers, Fora de Série. Ele é um best-seller, né, esse livro. E aí tem um momento em que se fala que as pessoas fora de série são pessoas que têm essa facilidade em aproveitar a oportunidade, que focam, que estudam, mas que não necessariamente estão ali criando algo específico para o futuro, e na hora que aparece, ela tem essa flexibilidade, tipo, tá bom, eu vou. E eu me identifiquei muito com isso, assim. Tem um negócio, o Bill Gates, que ele, na verdade, ele estudava numa escola que tinha computador pra caramba, né? Ele tinha condição, e aí na hora que deu esse boom do computador, ele se destacou porque também agarrou essa oportunidade. Cara, é isso mesmo, assim, sabe? Eu super me identifico, né, nisso, assim, sabe? Eu sempre fui... Eu sou uma curiosa... Cara, eu sou muito curiosa, muito curiosa. Eu acho que isso é uma característica de pessoas inteligentes mesmo. Sim. E assim, eu não tenho medo de tipo, Luana, vamos fazer isso? Como é que é? É assim, assim, assim. Se eu fizer as minhas conexões e falar, tá bom, isso é parecido, eu vou. Nossa, eu vou. E você já fez alguma coisa que você não tinha a menor noção, que aí você pegou para fazer por algum motivo, porque te empolgou, e aí você pensou, nossa, e agora, como é que eu vou fazer isso? Cara, produção de automobilismo. Mano, o que eu tava fazendo lá, gente? Tipo, box, sabe? Metida. Adoro pit stop. Não sabia nada. Os que eu sabia de automobilismo. Personagem, cara, todo mundo acredita. Não sabia nada. Eu sabia que o Ayrton Senna era incrível. Só. Sabe? Schumacher teve um acidente. Era só. Não sabia nada. Tipo, nada desse negócio. E aí falaram, tem uma produção, não sei o que, tá, automóvel. Beleza, vamos fazer. Meu Deus do céu. Sabe? Como é que é isso? Vamos fazer e tal. E, os caras são super meus amigos até hoje. Volte e meia, eles falam, a gente tem que fazer mais um projeto. Eu fico morrendo de medo, né? Porque deu certo trabalhar com isso enquanto eu trabalhei, mas assim, gente, é perigoso também, né? Tem outras questões ali que eu tinha que me dedicar mais. Mas já, Cris, isso é um exemplo. Já teve alguns, assim, que falaram, você faz isso? Faço. E depois deu certo. E depois dá certo. Que dá bom. Certo. Mas eu fico umas noites sem dormir, assim, fazendo contato. Deixa eu ver aqui. Bom, você tem algum talento especial além da inteligência? Ai, gente, meu talento eu acho que é dobrar dedo de um jeito esquisito, assim, ó. Isso aqui é um talento. Isso é muito comum em pessoas inteligentes, né? Essa super elasticidade. Bizarra, né? Eu chamo não de sabia. Bizarras, O Fuad, ele encosta a língua no nariz. Eu não sei. Eu não sei fazer isso, encostar a língua no nariz. Mas dobrar dedo assim, dobrar assim, fazer os negócios esquisitos e tal. Que mais? Deixa eu ver. E assim, cara, você pode ganhar dinheiro com essas habilidades. Hoje em dia tá mais fácil ganhar dinheiro com esse tipo de coisa do que trabalhando. Dá para fazer. Vou fazer uns vídeos. O TikTok entortando os dedos. Gente, que outro talento que eu tenho? Não sei, gente. Isso. Tá bom. E você, como é que é o seu relacionamento com as pessoas? Você tem bastante facilidade de se relacionar? Ai, cara, isso é desde a infância. Eu adoro estar conversando. Eu sou uma pessoa que conversa. Eu gosto de estar perto. E assim, vou te falar uma coisa. Eu estou aprendendo a ouvir
de uns 7 anos para cá, assim, porque eu era muito a que falava. E ainda tô no exercício de ouvir, de compreender, sabe? Tô neném, tô com 7 anos de audição só. Mas eu sempre fui muito de E o que as falar. pessoas mais querem é ser ouvidas, né? Exato. Mas ouvidas de verdade, né? Que você ouça e conheça e compreenda a pessoa do jeito que ela é. É verdade, é verdade. Eu acho que eu aprendi a ouvir fazendo trabalho, porque assim, eu tô empresária real, assim, tipo, agora eu assumo documentos há 8 anos. O primeiro ano do meu emprego foi uma bosta, né? Eu achava que eu podia fazer tudo e eu que dava as ordens. Aí que eu falei, opa, acho que não, né? Acho que não, acho que eu tenho que escutar mais as pessoas. E aí é um exercício que eu sempre faço, assim, mas Cris, eu me considero uma pessoa sociável na minha, eu não sou uma pessoa muito expansiva, eu não gosto, não sou uma pessoa que chega, cheguei e tal. A minha timidez na infância ainda permanece, eu sou mais na minha, mas eu adoro ficar batendo um papo, assim, sabe? Ficar conversando, eu acho legal, eu gosto de conversar com todo mundo. Acho legal. Tá. Você acha que o fato de ser mais inteligente te atrapalhou nos relacionamentos ou não? Isso nunca foi uma dificuldade? Sim, já foi. Fala um pouquinho disso. Ai, parece que eu sou metida, sabe? É estranho, assim. Outro dia eu estava refletindo sobre isso, assim, que parecia que soava ser arrogante, alguma coisa assim, sabe? De, tá, tipo, ok, entendi. Alguma coisa que para algumas pessoas pode ser algo muito complexo e na minha cabeça não é. Sou arrogante e já fui muito mal interpretada e já fui, assim, cara, já teve gente assim que, tipo, sabe, de falar coisa pesada pra mim. Eu falo, caraca, cara, não tô entendendo. Porque... Mas que tipo de coisa? No sentido de me colocar assim como uma pessoa prepotente, arrogante, metida, assim, sabe? Não é tão óbvio assim e tal, não sei o quê. Eu também fico. Lógico que isso com o tempo, né? Com a idade, você vai baixando um pouquinho a bola, você finge que você não sabe de algumas coisas para poder viver ali em uma sociedade padrão. O que eu acho, às vezes, meio ruim, né? Por isso que é legal estar convivendo com pessoas inteligentes na maior parte do tempo, porque senão você fica sendo mal interpretado mesmo, né? Você fica com um ar meio... sabichona. Isso me incomoda um pouco, assim. Você sempre sabe tudo, já ouvi essa você frase. sempre sabe tudo. Sei, desculpa. Não, eu falo, eu não sei tudo. Eu não sou burro. Eu também não sei tudo. Talvez eu tenha uma facilidade maior em compreender as coisas. Talvez as minhas conexões sejam mais rápidas que a das outras pessoas, mas eu não sei tudo, imagina. Eu quero saber, mas eu não sei. O que eu percebo nas pessoas muito inteligentes é o grau de intensidade e rapidez, né? Então as coisas são muito rápidas e intensas, então são chamas intensas. E quando a inteligência mais na média, tem aquele tempo maior, né? Tanto para aprender, como para assimilar, como para gostar daquilo. Eu acho que a gente acaba se entediando muito rápido, enjoando das coisas muito rápido, né? E aí quer novidades, né? Mas isso não impede o. Eu acho que não é uma coisa que impede relacionamentos bons. Eu acho só que tem hora para tudo. Tem momentos em que você precisa conversar alguns assuntos com pessoas que pensam mais parecido com você, né? Exato. E isso às vezes é difícil algumas pessoas próximas entenderem, né? Exato. Não sei se com você acontece isso. Acontece demais. Acontece demais. Demais. Tinha uma época na minha vida. Cris, entenda, não estou falando qualquer coisa negativa do meio artístico,
mas tem uma coisa no meu artístico que me incomoda, que é um universo de vaidades um pouquinho mais destacado, e a gente sabe que trabalhar com imagem, essa coisa, dá um faturamento legal, né? Então, às vezes, você fica ali só cuidando da sua aparência estética, isso vende, e a pessoa tem uma condição financeira maravilhosa, só porque é muito bonita. Porque... Mas por um tempo, né? Por um tempo. É aos 40 anos depois. Exato, por um tempo. Mas é um negócio que existe. E eu convivi muito nesse meio, de alguma forma. E chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, não dá. E assim, eu convivia, mas assim, eu convivia produzindo essas pessoas, né? Eu nunca fui uma pessoa ali... Cara, eu não sou nem um pouco ligada nessas coisas de estética, tipo, eu preciso sair com a roupa da moda, eu preciso... Não tem nada disso. Eu me arrumo, né? Eu me cuido. Qual é a moda da semana? Porque essa aqui já é da semana passada, não posso usar mais. Não dá, não consigo. Mas assim, entendo que isso é importante para um meio, é legal, é bacana. E tem público para isso, e tem gente que vive disso. A indústria da moda. A estética, a beleza, sempre isso, teve na e funciona. E é muito importante, assim, né? Se você. Eu acho que a moda está aí para levantar a autoestima de muita gente, e funciona, e agrega, e levanta, a estética também, e tá tudo bem. Eu que não me apego muito a isso, mas funciona. E chegou um momento em que eu trabalhei muito, né, que eu fiquei muito tempo nesse meio, e hoje eu estou numa época da vida que eu preciso de conteúdo, eu preciso de gente me falando de coisas assim bem mais complexas. Então, acho que tem fases, né? Tem fases que você consegue lidar. Assim. Eu consigo lidar muito bem com essa galera da modinha e tal, tá tudo bem, eu consigo, mas eu acho que por menos tempo do que eu lidava alguns anos atrás, sabe? Tipo, se antes eu conseguia ficar 10 horas conversando com eles, hoje eu consigo 3. Eu preciso de umas conversas com mais. Tá bom, 3 horas, né? Tá bom. Tá. E seus relacionamentos amorosos, como é que são? O quê? Como é que é isso? Cris, Cris, eu não sou uma pessoa com... gente, complexos, né? Eu sou uma pessoa muito sociável, muito bacana, consigo ficar muito feliz comigo mesma. E quando eu me relaciono com alguém, é porque eu me relaciono, assim, eu quero estar com aquela pessoa e tal, porque tem alguma coisa ali que realmente me agrega. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Que resposta bococa toda. Não, tem muita gente que acha que precisa ser casada e se mantém casada ou procura desesperadamente casar e não tem... Não necessariamente as pessoas usam esse critério. É verdade. Ou tem gente que tem um relacionamento ruim e que não tem nenhuma dificuldade em se separar, e tem outras pessoas que acham que tem que manter aquele relacionamento, porque uma separação é uma coisa muito complicada. Isso é muito de cada um, né? Sim. Você não é casada com o pai da sua casada. Filha? Eu fiquei com o pai da minha filha durante bastante tempo. A gente ficou junto bastante tempo. Fiquei com 10 anos. Um tempo, né? 10 anos, é bastante tempo. E depois eu não tive assim, relacionamentos muito grandes, porque eu falei, cara, ok, sabe, eu consigo ficar um tempo... Gente, sozinha não significa sem contatos, a gente sempre tem contato. Mas relacionamentos assim, tipo, mais duradouros, cara, os que duraram mais, assim, é uma coisa de 2 anos, assim, sabe? Nada muito, muito gigante. Eu sou muito exigente. E eu acho que eu sou muito exigente porque, de alguma forma, eu entendi que ficar comigo mesmo é muito legal. Então, assim... Eu também cheguei a essa conclusão. Cris, mas eu vou te falar, eu não sou contra relacionamento, eu gosto, eu acho bacana ter alguém.
sabe? Eu acho muito legal, de verdade, assim. Eu gosto de me relacionar, eu gosto de estar com alguém e Mas tal. não precisa ficar 24 horas com esse alguém, né? Exato! Entendeu? Meu Eu problema é gosto. o Eu gosto de tempo do ter seu. uma pessoa que tá ali sempre, ok, mas assim, sabe, casar de volta, fazer isso é um negócio que. Eu acho que eu sou aquela coisa mais tipo casamentão moderno, assim, sabe? Um em cada quarto, tipo, mais nessa onda. Eu gosto de ter a pessoa, de ser parceira. Eu sou parceira de muita gente, eu sou parceira de amigos, eu sou parceira. Mas eu acho que a minha individualidade ela tem que ser respeitada de alguma forma, assim como me admira muito. Eu amo pessoas que têm a sua individualidade bem resolvida. Isso me Uhum, atrai, eu fico assim muito feliz quando eu uhum. vejo alguém assim que, cara, olha, sabe, se respeita, se ama, vai lá, faz as suas coisas. Eu acho isso muito sexy. Eu acho sensacional. Tem duas coisas. Tem o temperamento e tem a coisa de ser bem resolvido, né? Tem pessoas que se sentem bem sozinhas, né? É o meu caso, sempre, desde criança. Eu gosto de conviver com outras pessoas, eu sou super sociável, mas eu gosto muito de ficar sozinha, eu tenho necessidade de ficar sozinha uma parte do meu tempo, senão eu fico estressada. Eu também E tenho. tem pessoas que têm que estar com outras pessoas o tempo todo, que não. Mas isso é o introvertido e o extrovertido do Jung, né? Então, o introvertido ele tem essa necessidade de estar sozinho e o extrovertido ele não aguenta ficar sozinho. Eu falo para você identificar, é só você olhar as fotos de viagem da pessoa. O introvertido posta um monte de foto de paisagem que você não vê pessoas. E o extrovertido posta um monte de foto de gente que você não sabe onde está, né? Então, isso é uma coisa muito inata, né, da pessoa. E aí depois você tem facilidade ou dificuldade de relacionamento. Então, um extrovertido que tem dificuldade de relacionamento vai sofrer muito, porque ele vai depender das pessoas e não vai conseguir ter muitos relacionamentos. E o introvertido, quando pressionado a estar muito no coletivo, imagina, por exemplo, um introvertido, você num Big Brother, que você não consegue ficar sozinha um minuto. Nossa, é a cara que eu faço também. Para mim seria um horror isso, porque eu ficaria estressada só de imaginar que eu não vou ter nenhum minuto de privacidade, nenhum minuto de ficar sozinha, né? Felizmente, a gente está numa época que as mulheres não são obrigadas a casar, porque antigamente devia ser complicado, que era obrigada a casar, ter filho, viver com sogra, viver com a família, o tempo todo coletivo, né? Não existia o individual. Sim, sim, sim. Cara, imagina, isso é muito maluco. Nossa, fiquei com a comissão pensando Big Brother aqui, que é isso, gente. Não, eu ficar direto com família e tal. Não, o meu casamento, eu tinha, assim, uma certa individualidade em alguns momentos, mas eu acho que o que foi acabando com ele foi o fato de eu ter que realmente fazer muito social com gente que eu não estava afim, sabe? Uhum. E isso para mim é bem pesado, assim, bem pesado. Ainda bem que eu sou de 2022, estou aqui nessa época, que é E complicado. você já teve problemas em relacionamentos por causa da questão da inteligência? Já, É. já. Cara, primeiro assim, agora eu não sei Eu quero se. que você me fale de problemas, porque agora você só falou de coisas boas. Tá. Ah. Ô, Cris, eu não sei o que acontece, assim, sabe? Se o fato de ser mulher na sociedade parece que você tem que ser uma pessoa mais passiva, só porque você é mulher, parece. Aí, se você é mulher inteligente, aí você tá ferrada, cara. Porque, assim, como é que você é uma mulher inteligente tá falando de pistão de moto? Tipo, acaba sendo um problema isso. Cara, eu já tive questões assim de me relacionar com pessoas que falavam, possivelmente você é lésbica, porque você tem uma tendência a ir para um lado muito masculino do negócio e tal. E eu tenho que fazer terapia, ficar em crise, tipo, meu Deus, será que eu sou mesmo, sabe? Mas eu não gosto de mulher e tal. E
E assim, de me engessarem, colocar coisas assim, eu sofri. Nossa, e esse negócio de ser uma pessoa que quer saber muita coisa numa relação com alguns homens, assim, alguns homens querem te colocar numa caixa tão maluca, tipo, fica quieta, você tá louca, vai se tratar. Então meu, complicado isso. Homem que chama mulher de louca, você pode falar tchau. O dia que ouvir isso, pode falar tchau, porque é uma pessoa que já está desmerecendo porque ele não sabe lidar. Então, menina, esse problema eu tenho sempre com relacionamentos. Eu sou bem louca. Não, porque... mas não é você ser não, louca. Não sou, não, eu sei que não. O cara te adjetivar como louca é porque ele não está sabendo lidar. E ele infelizmente. Uma pessoa morninha, né? Ele se atraiu pela pessoa que tem um brilho intenso, mas ele quer uma pessoa morna. E aí fala: não, você é louca e eu não quero você porque você é louca. Mas na verdade ele é que não sabe lidar. E assim, óbvio, assim, gente, eu adoro ser mulher, eu gosto de várias coisas que a feminilidade me proporciona, essa coisa toda. Mas tem algumas coisas que eu acho que eu não preciso estar enquadrada em nenhuma caixinha, entendeu? Em lugar nenhum. Então, isso, cara, eu acho assim, eu tenho um bom histórico de relacionamentos, hoje dito relacionamentos abusivos, assim, porque você é louca, ou ai, para de pirar, ou para de me diminuir, ou para de qualquer coisa, eu escutei muitas vezes. Mas muitas vezes, assim. E isso é chato, né, cara? Porque eu tenho que ficar me escondendo daquilo de mim mesma. Eu tenho que, às vezes, me fazer. Você assistiu aquele filme Encaixotando Helena? Não. É um clássico, assiste que você vai adorar. É antigo, é um clássico, é um filme que hoje provavelmente não poderia ser feito mais, mas o cara vai encaixotando literalmente a Helena. Pô, Cris, é legal essa definição. Eu me senti muitas vezes encaixotada, mas muitas vezes. Assim. E isso é uma questão. Eu tenho algumas questões assim com relacionamento. Talvez essa história de falar assim, porque eu sou muito legal sozinha, eu gosto muito, talvez venha dessas más experiências que eu tenho com relacionamentos, entendeu? De tentativas de me colocarem dentro da caixa. Eu que adoro ficar ali fora dela, entendeu? Talvez seja isso, mas não sei. Ai, gente, eu vou tratar na minha terapia essa semana isso. Relacionamento é uma área muito difícil para qualquer pessoa, né? Tem umas pessoas que têm um temperamento mais favorável a isso. E eu não sei se necessariamente tem a ver com inteligência, mas o que eu observo nas pessoas mais inteligentes é que são mais intensas. E aí os relacionamentos também são mais intensos, mas é como qualquer chama intensa, ela dura menos. Então, quanto maior a intensidade, menor a duração. E aí você acaba se empolgando muito e depois se desempolgando também na mesma velocidade, né? Isso é um padrão relativamente comum em pessoas inteligentes, mas não necessariamente para todas, mas a gente observa bastante. Né? Interessante. E em relação à religiosidade, você tem alguma fé, alguma religião? Como é que é isso para você? Eu tenho, assim, o Cris, eu já frequentei algumas instituições religiosas e eu sempre tive um ponto de interrogação em tudo, assim. Eu fiz catequese, eu fiz crisma, eu fui... já cheguei a olhar algumas igrejas evangélicas ditas moderninhas, já fui espírita, já fui da Umbanda, já fui em vários lugares. Respeito todas essas religiões, entendo o papel que a religião tem dentro de uma sociedade, entendo que tem muita gente que precisa estar ali. Teve muitos momentos na minha vida em que, para mim, elas foram extremamente importantes, as instituições, mas hoje eu não consigo definir assim, se existe algo específico, por exemplo, a imagem que se fala de Deus dentro das religiões, que é um ser acima de mim, fora de mim, supremo,
e que ele realmente existe fisicamente, invisivelmente falando. Porque a gente imagina que é alguém fora, né? A gente imagina que é alguém que está ali. As religiões me fizeram entender que Deus seria algo que está acima de mim, fora de mim, alguma coisa assim. Cara, depois de visitar alguns lugares, eu tenho a sensação que isso que se chama-se Deus é algo que está em todas as coisas, e todas as coisas se conectam. Uhum. E eu, hoje em dia, sou uma pessoa adepta a isso que é conexão, energia. Eu entendo que tudo funciona. A gente nunca vai ter noção total do que é o universo, a gente nunca vai ter noção do que é Deus, a gente nunca vai ter noção de todas as coisas como são, mas a gente consegue perceber que há conexões. Uhum. Então, se eu estou tendo um pensamento, sei lá, focado em algo, em um assunto X. Por exemplo, a gente falou agora do negócio das pessoas que aproveitam oportunidades. Cara, eu às vezes não acredito muito em coincidências, mas eu acho que a gente é conectado de alguma forma. Uhum. Eu li um livro sexta-feira que fala disso. E aí agora na entrevista a gente falou disso. Então, esse tipo de coisa, para mim, eu falo, cara, essa é a grandeza do universo que eu não tenho dimensão, não tenho noção. Então, eu acredito que as minhas atitudes vão refletir nas coisas que vão acontecer comigo. Então, se for para falar assim, se eu tenho alguma religião, alguma coisa assim, cara, eu tenho uma crença que as minhas atitudes é que vão fazer com que eu consiga conquistar algumas coisas e que a gente acaba atraindo aquilo que a gente entrega. Eu acredito mais nisso. E é isso que eu falei. Eu acredito que há uma força que eu não sei nomear, mas que as instituições dão um nome X e está tudo bem. Mas eu acho que essa força ela não pode ser definida como algo externo a mim. Eu também faço parte. Eu faço ela acontecer também. Eu faço, assim como uma árvore muito faz. parecido com você, eu sinto muito parecido. E eu acho assim que o nosso cérebro não tem condição de entender uma coisa simples como infinito. A gente não consegue entender esse conceito. Imagina! É Nunca! impossível, a gente não entende. Impossível! Então a gente é Não. incapaz de entender, a nossa razão é incapaz de entender algumas coisas, né? Sim. Mas eu penso muito parecido com você. Eu acho que todos os seres humanos, todas as pessoas, todos os animais, está tudo conectado. Então a gente está conectado ao outro. Então, quando fala assim, o que você faz para o outro, você está fazendo para você mesmo, é uma verdade, né? Sim. Então, se você ajuda o outro, você está se ajudando. Eu tive algumas experiências na minha vida de coisas que, por exemplo, uma viagem que eu fiz, que assim, tudo que eu queria acontecia. Era uma coisa muito. Se escrevesse, assim, se escrevesse o roteiro, um cara da agência de turismo ia falar assim: não vai dar para fazer tudo isso, é impossível, entendeu? E assim, acontecia, eu falei assim: eu quero pronunciar onde, moço? Onde que tem um ônibus que eu. Olha, tem esse aí, olha, ele está saindo, vai lá porque ele já vai sair agora, né? E assim, todos os dias, não era era todo dia acontecia coisas assim que eu pensei, nossa, eu acho que tem alguém planejando essa viagem aqui, né? E esse alguém é você mesma, né? E você está no momento ali em que você está aberta para fazer a coisa acontecer. E sem prejudicar ninguém, né? Você está Não, se simplesmente prejudicar, fazendo. você se prejudica depois, né? Exato. Eu acredito que o que você faz de mal vai voltar para você, o que você faz de bem vai voltar para você, Eu vai se acredito refletir para você. Né? Eu acredito. E eu acho que é um bom motivo para fazer o bem, mas não é o único. É verdade, Cris. Assim, o que você gostaria de poder mudar no mundo? Cara, o que eu gostaria de poder. Cara, eu acho que a noção do que é respeito, assim, sabe? Ou do que é respeito, de que é responsabilidade. Responsabilidade, talvez. Responsabilidade. Não respeito. Porque a responsabilidade, ela envolve muito respeito, assim. De alguma forma, a gente é criado para ser responsável no quesito social. Eu sou responsável em entregar esse trabalho, ou eu sou responsável em chegar na hora da escola, ou eu sou responsável em chegar na hora do trabalho.
eu sou responsável em pagar essa conta, esse tipo de coisa. Isso que a gente entende como, uau, que pessoa responsável, né? Ela paga a conta, ela chega na hora, ela faz... E, cara, eu acho que a gente tinha que melhorar um pouquinho esse conceito, entender o que é responsabilidade de fato. É mais ou menos isso que a gente está falando quando a gente entrou no tema religião. Eu sou responsável por todas as mudanças e por tudo que eu quero no mundo. Então, assim, não adianta eu ficar batendo pé, porque fulano não faz isso. Vamos supor, assim, vou entrar num tema que eu não gosto muito de entrar, porque tem muita... Mas, por exemplo, muita gente fica lá, porque fulano é corrupto, o político é corrupto, porque não sei quem é corrupto e tal. Mas na primeira oportunidade que eu tenho de não devolver o troco correto da padaria, eu não vou devolver, entendeu? Isso se chama falta de responsabilidade. Isso também é um ato de corrupção. Então, assim, a partir do momento em que você olha para as suas atitudes de uma forma responsável, pensando no impacto que aquilo vai ter para o outro, você consegue fazer com que as coisas funcionem de uma maneira melhor. Então, eu acho que eu ampliaria esse conceito de responsabilidade. Responsabilidade não é cumprir coisas que ditaram para você, é você realmente ser responsável por todas as suas ações. Todas, até seus pensamentos. O pensamento é difícil, aí você está querendo se policiar demais. Não, gente, porque assim, tem gente que fala assim, jamais, eu nunca pensei nisso. Mentira, eu já pensei em matar alguém, já pensei. Sabe? Porque é feio falar isso na sociedade. O pensamento é livre. Eu falo assim que, desde que você não faça, vamos pensar, por exemplo, numa Agatha Christie, né? Que escreveu... Quantos romances ela escreveu de assassinatos? Ela imaginou milhares, não sei quantos, centenas de assassinatos para escrever os romances dela. Só que ela canalizou de uma forma positiva e que se tornaram obras e que as pessoas leem, se entretêm, e todo mundo que lê aquilo já pensou em matar alguém. Porque senão não estaria interessado nisso, né? Sim. Então, eu acho que pensar não tem problema. O problema é você executar. E eu tenho um exercício mental que eu faço, que é assim, quando eu estou com muita raiva de alguém, eu fico imaginando as piores vinganças, as piores coisas, até conseguir rir. Porque a hora que eu começo a rir dos meus pensamentos, eu consigo... Essa raiva passou, entendeu? Então, eu fico imaginando vinganças mirabolantes, coisas... Mas não faço nada, eu só fico imaginando. Até conseguir rir de mim mesma. Porque aí, quando eu conseguir rir, significa que a raiva passou, né? Então, eu acho que não tem que policiar o pensamento, não. Você tem que dar vazão, porque senão isso daí vai aparecer em outro lugar que você... Aí que você perde o controle. Boa. Nossa, faz todo sentido. Gostou? A gente tem o lado bom e o lado ruim. Todo mundo tem o lado ruim, né? Então, em determinadas situações, esse lado ruim vai aparecer. Se você não conhece o seu lado mal, você não vai saber lidar com ele quando ele aparecer. Verdade. Isso é o Jung de novo. Eu sou cognitivo comportamental, mas eu sempre gostei do Jung. E eu andei estudando o Jung essa semana. Aí eu tô com o Jung na cabeça. Entendi. Parece que a gente até combina, né? Mas não. Não. Falando das conexões, é muito legal. E o que você acha que você pode contribuir para um mundo melhor? Cara, eu acho que esse negócio assim, contribuir para o mundo. Eu sou muito pequena, né? Em dimensão, em relação ao mundo. Mas eu tenho uma filha, cara, sabe? Eu posso ensinar e passar para ela valores que eu entendo que são bons valores e valores respeitosos, responsáveis. Então, sim, e eu acredito que eu posso ter esse tipo de conversa que eu estou tendo com você, com outras pessoas, e escutar mais as outras pessoas, estar ali aberta, troca. E à medida que eu conseguir propagar isso, mesmo inconsciente, já é uma grande mudança, né? À medida que os meus atos são atos que não estão prejudicando o todo, eu já estou contribuindo bastante para o mundo, assim. Mas, vou fazer alguma coisa para mudar o mundo? Não sei. Eu acho que é muito utópico para mim. Eu não consigo nem imaginar como é que é o mundo, sabe? Ok. Vamos fazer um bate-bola? Vamos.
Eu vou te falar algumas coisas, algumas perguntas, e eu quero que você responda de forma rápida, ok? Bate-bola. Uma Eita. comida. Arroz, feijão com queijo e leite. Queijo e leite? Queijo e leite. Mistura tudo. Come de colher ou de garfo? Depende da quantidade de queijo que você colocou. Se você colocar muito queijo, vai ficar mais estrogonofe, dá para comer de garfo, mas Ai, se você colocar muito minha leite... gata ela tá quase derrubando a câmera aqui. Oh, meu Deus. Segura essa câmera aí, gatinho. Se colocar muito leite, é melhor comer com colher, porque daí vira sopa, mas é tipo arroz, feijão, mais queijo, leite. Tá bom. Ai, ela resolveu brincar com o meu neurônio bem aqui na... Mila, sai daí. Nossa, gato é fogo. Falei Gato leite, leite gato chega, meu. Nossa, tá vendo? As conexões. Um homem bonito. Paulo Miklos. É aquele do Titãs? Isso, Paulo Miklos. Tá bom, cada um tem seu gosto, né? Um lugar onde você gostaria de passar férias. Cara, eu gostaria muito de ir para a Coreia do Norte. Muito. Sei lá, não sei se eu gosto de Impossível, mas eu queria muito entender o que é que rola nesse lugar. Assim. Deve ser interessante. Muito, muito. A sua cor predileta? Cara, eu tenho... É que eu não sei. É cor de geladeira envelhecida. É uma coisa de infância. Que é geladeira, assim, tipo ferrugem, uma coisa assim? É da cor da geladeira mesmo, assim, sabe? Vai ficando velha, assim, um tom, sei lá. Geladeira branca? Cor de geladeira branca envelhecida, boa. Legal. É um off-white, assim. Um off-white, exato. Tá bom. Um presente inesquecível. Meu pai me deu um carmanguia sem piso. Carmanguia, o carro, que não tinha piso. Aí eu me sentia meio Flintstones naquilo. Mas por que foi inesquecível? Foi o primeiro contato que eu tive com o carro, gente. Foi um carro sem piso. Mas você fazia como? Você punha a perna assim, andando com ele? Não, eu tinha que colocar madeira para fazer o piso. Aí ele tinha acelerador, freio, embreagem, é mó duro trocar aquilo. Aí eu fiz madeira, assim, mas eu brincava, eu não dava para andar com ele quando ele chegou sem piso, assim, porque corroeu, sabe? Era tudo você nunca assistiu os Flintstones? Então, mas é isso que eu falei, que eu me sentia Flintstones, que é com o pezinho, mas é que não dava, aí para poder ficar o banco tal, porque ia corroer, porque tava tudo corroído, né? Aí a gente colocou madeira, pá, tal, o motor funcionava, o motor, sei lá, de Fusca. Você tem uma coisa com ferrugem, né? Já reparei. Geladeira envelhecida, foi com carmanguia. Bom, vamos lá. Se você ganhasse $1 milhão, o que você compraria? Pô, eu com $1 milhão, cara, eu compraria Roblox. Porque aí... Roblox é um negócio que a minha filha sempre pede para mim, para jogar. Aí com $1 milhão eu compraria, mas agora eu não compro, não. Mas é caro? Sei lá quanto é, mas se tiver dinheiro sobrando... Mas o que é um brinquedo, um jogo? Não, é coisa de jogo. Jogo de computador, sei lá. Uma música que te faz lembrar um momento especial. Não, a Mila, hoje, ela tá se superando. Ela tá brincando agora no suporte aqui de tudo. Olha. Uma música que te faz lembrar de um momento especial. Piranha, do Alípio Martins. Nossa, que momento é esse? Com amigos, alegria. Piranha. Piranha é um peixe voraz de São Francisco. Eu gosto muito dessa música. Eu não conheço. Alípio Martins, é o pai do brega. Coisas do Pará. Eu acho, inclusive, que ele deveria ser tão valorizado quanto Tom Jobim, assim, porque há uma cultura muito forte do brega, né? Que a gente não tem acesso aqui em São Paulo, tal, mas tem umas coisas bem interessantes, assim. Tem também aquela Cremilda que cantava talco no salão. Eu gosto dessas coisas, assim. É legal.
Essa eu não conheço. Eu conheço aquela que põe umas roupas meio bem cenográficas lá. Que ela não, mas é que agora. Você está falando da Joelma, que é moderníssima. Não é a isso? Joelma, é uma outra. Ela é mais perua, Quem? bem mais perua que a Joelma. A Gente, Joelma é discreta perto dela. é Ai, moderna? não vou É de lembrar o nome. agora? É de agora? Não, agora não. Agora acho que uns 5 anos atrás. Ai, não sei. Não sei. Não sei Ai, de quem você tá falando. Mila, Eu gosto dessa sossega. velharia, eu gosto dos velhos, entendeu? Eu gosto dessas coisas, assim, eu gosto. Tá. Gosto de velho. Mila tá acabando com a tua câmera, Cris. Não, a Mila tá acabando com tudo, porque ela tá derrubando o suporte de tudo. Então, você imagina, ela tá brincando no pé do suporte, agarrada. Tem fio? Tem fio? Tem fio, tem várias coisas. Você não imagina. Não, ela tá brincando com os brinquedos que tem no chão. Ó, a Mila aqui, ó. Agora vai tirar o barulho daqui? Não. Bom, vamos voltar às coisas sérias. Uma cidade ou bairro de São Paulo em que você gostaria de morar? Cara, eu gostaria de morar em comunidade. Comunidade, tipo, eu acho, assim. Tipo, comunidade, assim, essas coisas de... Que muita gente fala, negócio, né, periferia e tal, mas tem muita gente bacana que sai desses lugares, e eu queria muito entender, assim, como funciona tudo isso, assim, sabe? Não sei se eu moraria por muito tempo, mas eu queria fazer um intensivo ali, assim, sabe? Deve ser interessante mesmo, né? Deve, porque, assim, cara, é uma outra realidade, é um negócio que eu não tenho acesso, sabe? Querendo ou não, né, a minha família nunca foi uma família, tipo, mega bem estruturada, mas eu nunca passei necessidade. Não que eu queira passar necessidade, tá, Cris? Mas eu queria realmente entender o que é um ambiente como esse, assim. É uma coisa que eu não tenho a menor noção de como é e vivem, quais né? as oportunidades que essas pessoas têm, como é que é isso, sabe? Uhum. Não tenho essa noção mesmo. Então, interessante. Eu não saio de casa sem calcinha. Boa. Ué. Gente, que eu posso eu acho que é melhor agora mesmo, né? Não, eu costumo usar, gente. Não. Meu maior medo ou desejo? Ai, gente, meu maior medo ou desejo? Gente, meu maior medo ou desejo deve ser morar em outro Marte, ser abduzida. Sabe? Ir para outro planeta, olhar a Terra ali de outro planeta e ficar, nossa, eu morava ali, que loucura. Sei lá, se é possível. Não sei. E uma pessoa que, se você pudesse, você traria de volta à vida? Dercy Gonçalves, cara. Muito sincerona, boa. Sincerona. Muito legal, muito legal. Sincerona. Ok, adorei essa última parte. Eu acho que a contribuição da Mila foi essencial para ficar... A participação da Mila foi ótima. A espontaneidade do programa, né? Sim. Ela continua, ela tá aqui, tá atacada hoje. E te agradeço muito a entrevista. Eu que agradeço, Cris. Obrigada, viu? Programa muito legal esse que você está fazendo. Faz com que a gente se identifique, tenha mais pessoas. É muito legal. Muito que bom que você gostou. A minha ideia é mostrar para... eu sou psicóloga, eu tenho muita demanda de pessoas que procuram para saber a respeito de questões de inteligência, e a minha ideia é justamente mostrar como são as pessoas muito inteligentes, sem máscara e sem fingir, não, tá tudo bem, tá tudo normal. Tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E exatamente. Justamente mostrar isso. Ok, então me despeço, tenha um bom final de domingo, e se você quiser, daqui a pouco a gente continua, eu acredito que daqui uma meia hora eu entro com uma nova entrevista. Agora vou dar uma pausa, reorganizar aqui as coisas do meu estúdio improvisado. Camila fez um movimento, a Mila mudou tudo.
e daqui a pouco eu volto com mais uma entrevista. Obrigada, viu, Cris? Um beijo. Valeu.